Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, gota do Evangelho no lar. Nós vamos fazer todo o processo, a oração inicial, a leitura edificante, a explicação, a leitura do Evangelho, a explicação, a fluidificação da água, a minha já está aqui, né? Da água, e a oração final, consequentemente a oração final. Então, se você está fazendo Evangelho conosco, então já separa a sua água aí, não é? E quando eu for fluidificar a água, você estica a sua mão e você fluidifica a água. Os mentores vão fluidificar através de você a água, tá bom? Não vai para outro lado do celular que eu não estou fazendo nada, não. É você que faz, tá bom? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores que nos acompanham, benfeitores espirituais, nosso querido anjo guardião ou guia espiritual, também muito obrigado pela presença. Como somos mais de dois reunidos em teu nome, Senhor Jesus, sabemos da sua presença em meio a nós e já aproveitamos para agradecer por tudo de bom que nos aconteceu nessa última semana, por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e por tudo de ruim que aconteceu na última semana, pois sabemos que é para o nosso bem também. E essa última parte vamos trabalhando cada vez mais para que seja cada vez mais daqui de dentro do que apenas dos lábios. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade do Evangelho no lar hoje, por ter permitido mais uma vez que o nosso lar, a nossa casa, se torne uma embaixada da colônia espiritual ao qual estamos vinculados e pedimos o seu auxílio, o seu apoio em forma de inspiração para que possamos ser instrumentos da vossa paz também nesse Evangelho. Apesar de nossa imperfeição, então pedimos, por acréscimo de misericórdia, que utilize-nos apesar dessa imperfeição que ainda não nos acomete. Muito obrigado, então, mestre querido, desde já pelo apoio. Muito obrigado aos mentores e que assim seja. Bom, vamos lá. O item que aleatoriamente nós pegamos hoje do livro Escrínio de Luz, do Emmanuel por Chico Xavier, foi delinquência. Vamos ler juntos? Então vamos lá. Examinando de frente os erros e deficiências que ainda nos caracterizam a tela social no caminho humano, o delinquente confesso é quase sempre o fruto envenenado que inadvertidamente ajudamos a surgir e amadurecer na plantação de nossos próprios desajustes. Antes de sentenciá-lo apenas de efeitos imprevisíveis, deixa que a compaixão te inspire o juízo inseguro, para que não te falte a bênção da piedade no dia em que a sombra te venha bater à porta. Lembra-te de que diante da lei a criminalidade não é apenas aquela que comparece à barra dos tribunais que o mundo improvisa. Aqui ele nos chama à tolerância porque muitos males que nós cometemos, muitos equívocos que nós cometemos, muitos defeitos e desajustes que nós temos, não são puníveis pelos tribunais da terra, mas são tão graves quanto aqueles que são puníveis aqui pelas leis dos homens. Que nós entreguemos à justiça as pessoas que assim cometem erros, mas que nós não precisamos de forma nenhuma ficar sentenciando e julgando o outro porque temos um passado delituoso bastante grave e um presente talvez não tão bonito quanto poderíamos supor. A ideia é, não fica julgando os outros, não. Basicamente isso. Recorda quantas vezes aniquilamos a experiência do companheiro com a palavra insensata. Em quantas ocasiões teremos eliminado a lavoura promissora da fé no espírito dos semelhantes com uma lâmina de mau exemplo, e rememora as múltiplas estradas em que a alegria dos outros terá desaparecido ao contato dos raios destruidores da nossa intemperança mental. Nós também somos muito delinquentes com tudo isso aqui, ó. Quando aniquilamos a esperança do companheiro, quando eliminamos a lavoura promissora da fé do outro, quando rememoramos as múltiplas estradas em que a alegria dos outros terá desaparecido ao contato com os nossos raios destruidores de intemperança mental, quanto que nós destruímos o humor do outro, a vida do outro, a esperança do outro. Somos delinquentes também, infelizmente.
Não ouvides, não esqueça, o furto impensado em que muitas circunstâncias impomos a quem trabalha na fraternidade e na paz, subtraindo-lhe o tempo. Relaciona o roubo da tranquilidade e do pão que infligimos a todos os que nos sofrem a pressão do egoísmo, e não te esqueças da lama invisível que em tantas ocasiões arremessamos inconscientes e irresponsáveis ao nome alheio, quando aderimos sem perceber ao propósito escuso de quantos navegam na corrente lodosa de que se derramam injúria e maledicência. Falar mal dos outros é gravíssimo. E quanto que a gente não faz isso? Roubando do outro fraternidade, paz, subtraindo dele a tranquilidade. Quando a gente fala mal de alguém, informações de Emmanuel por Chico Xavier, quando a gente fala mal de alguém, sendo verdade ou não, não fica preso nisso. Quando a gente fala mal de alguém, a gente está roubando dele a mesma coisa se nós estivéssemos roubando o pão dele, ou seja, algo físico que ele tem. É roubo da mesma forma. Ah, Fábio, eu não concordo com isso. Podemos discutir com Emmanuel ou podemos entender que está na hora de parar de falar mal dos outros. São duas situações. Diante do irmão que a penitenciária corrige ou que o cárcere acolhe dos presos, meditemos na misericórdia divina que nos impediu a delinquência direta sempre viva em potencial nas nossas emoções enfermiças e em testemunho de gratidão e de entendimento, sejamos para o amigo na prova do reajuste o sirineu que ajuda e compreende, para que sejamos em verdade com a lição de Jesus. Tá? Quem foi Sirineu? Vocês lembram? Diante do irmão que está preso, meditemos a misericórdia divina que nos impediu a delinquência direta, nos dando outras oportunidades, não nos prendeu no plano espiritual, você não vai encarnar mais. Sempre vive em potencial de nossas emoções enfermiças. Nós temos muitas dívidas porque as nossas emoções estão doentes, de egoísmo, de orgulho, e principalmente o mais grave de todos, e que é o fenômeno do século, que é a vaidade. E em testemunho de gratidão a Deus por ter me permitido essas oportunidades de elevar-me, estando encarnado, apesar de toda a minha delinquência, sejamos para o amigo na prova do reajuste, sejamos para aqueles que estão encarcerados, para aqueles que cometeram crimes, para aqueles que erraram com erros puníveis pela lei dos homens, que são erros semelhantes ao que nós cometemos, mas que não são puníveis pela lei dos homens, como nós dissemos agora há pouco, de matar a esperança, de matar a vivacidade do outro, enfim, aquilo que a gente já estudou sobre isso. Sejamos para o amigo o sirineu que ajuda e compreende. Sirineu é o sujeito que levou a cruz do Cristo. Lembra que ele foi lá, viu que Jesus estava numa situação difícil, ele carregou a cruz de Jesus por um bom tempo. Né? Isso é o sirineu, por isso a analogia, a comparação, que nós sejamos também essa pessoa que ajuda. Quando nós virmos alguém cometendo erro, que nós não julguemos a outra pessoa, que nós ajudemos. É bem parecido. Julguemos, ajudemos. A gente só precisa trocar essas palavrinhas. Então, toda vez que nós virmos alguém cometendo um erro, nós precisamos ajudar e não julgar. Percebeu? Só trocar essa palavra. O que eu devo fazer? Ajudar ou julgar? Ajudar. Eu tenho que trocar a palavrinha. Hoje nós estamos acostumados a julgar, né? Há uma situação muito curiosa que é a respeito das redes sociais, que nós temos, nós achamos que a nossa opinião é extremamente importante e que o mundo todo quer saber. Isso é um sintoma gravíssimo de vaidade e a gente tem certeza absoluta, a gente nem acha mais, a gente tem certeza absoluta que o mundo todo quer saber a minha opinião e que o mundo não pode viver sem a minha opinião. Então eu tenho que dá-la a todo momento. Só que eu não estou na pele do outro, na evolução do outro, na situação exata que o outro se encontra para ter certeza que eu faria diferente. E aí, em fazendo diferente, fazendo melhor, eu realmente ser mais evoluído que aquela pessoa. Porque se isso acontecer, se eu me colocar na situação da outra pessoa e não cometer os mesmos equívocos que a outra pessoa cometeu, é porque eu sou mais evoluído. Se eu sou mais evoluído, eu não julgo ninguém.
Ah, Fábio, mas então eu não devo entregar a pessoa para a polícia? Não foi isso que eu disse? Se eu vejo alguém cometendo um crime, eu vou fazer o que é certo, eu vou denunciar essa pessoa. Claro, isso é uma coisa natural, ponto pacífico. Nós estamos falando aqui de julgar a outra pessoa. A justiça humana faz isso, Deus faz isso, mas nós temos uma tendênciazinha aí, né, de julgar ao invés de ajudar. Se nós conseguirmos trocar essas palavras, toda vez que nós virmos alguém em delinquência, nós nos lembrarmos que nós também estamos, apesar da nossa não ser passível, não ser punível pela lei humana, vamos ser responsabilizados por ela, evidentemente, teremos que reparar cada mal que a gente cometeu, e Deus permite isso, tem uma misericórdia gigantesca conosco. Como nós não somos Deus, que pelo menos a gente mude a palavra julgar pela palavra ajudar. Que nós não julguemos, que nós ajudemos. É isso. O Leon Tolstói, na obra Salvação está em Nós, escreveu, e está aqui no escrito de luz: não existe mais do que uma maneira para ser feliz: viver para os demais. Não existe mais do que uma maneira para ser feliz. Não existe, é uma só: viver para os demais. Só tem uma forma de ser feliz: fazendo o outro feliz. Julgar o outro definitivamente não o faz feliz. Definitivamente não. Portanto, não serei feliz também. Triste, né? Bom, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos para o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e o item que nós vamos ler é Parábola da Figueira que Secou. Item 8. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, Jesus teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, se aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente que isso acontecerá, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Bom, vamos lá. A figueira que secou, ela é um símbolo, uma analogia, uma comparação daqueles que apenas aparentam ter uma propensão no bem, mas que na realidade não têm. Então, é curioso como os dois itens abertos aleatoriamente no livro se completam, né? É muito importante que a gente frise isso. É aquela situação que nós temos de julgar os outros, de acharmos-nos superiores aos outros, de acharmos-nos mais do que os outros, sendo que cometemos delinquências tanto quanto os outros. Mesmo que essas delinquências que nós cometamos não sejam delinquências puníveis pelas leis da terra, sabemos claramente que as serão pelas leis divinas e que eu terei que reparar aquele mal que eu cometi. Como eu dizia agora há pouco, nós temos que trocar a palavra julgar pela palavra ajudar quando virmos alguém em delinquência, é justamente porque nós estamos figueiras secas quando julgamos. Nós temos a aparência de árvore frutífera, nós temos a aparência de seres que dão frutos, que são cristãos, enfim, pela fé que professamos, por irmos no centro, por irmos nas igrejas, por estarmos sempre à frente de serviços voluntários e tal e coisa e tal.
mas que por dentro não tem fruto na realidade. Quantas pessoas trabalham em entidades assistenciais que arrecadam bens materiais, desde de comidas até roupas, enfim, coisas para as pessoas, arrecadam com os outros, recebem essas doações e ficam o dia todo distribuindo as coisas que foram arrecadadas pelo centro para as pessoas, ou pela entidade que faz parte para as pessoas, mas é incapaz de dar uma moeda sequer para quem tem fome, de seu próprio bolso. São figueiras secas, são figueiras, na realidade não figueiras secas, né? São figueiras sem fruto. Tem a aparência. Então estão lá na entidade assistencial dando o que ganharam, então pega a cesta básica, entrega para a pessoa, entrega um leite, entrega uma sopa, entrega uma roupa, cama, corre atrás, pede uma cama aqui, pede para alguém que possa ter, vai buscar, entrega. É um trabalho bacana, claro que é. Agora, o problema é uma figueira que não dá fruto se essa pessoa faz isso com os bens dela também. Porque uma coisa é você pegar o que alguém deu e entregar para outra pessoa. Você está sendo apenas o emissário que entrega uma coisa a outra, certo? Você está sendo, como eu brinco, médium de transporte. Você pega da casa de alguém e entrega para aquela pessoa que está precisando. Agora, de seu, você deu o que de seu para aquela pessoa? É esse tipo de situação das pessoas que aparentam e têm propensão ao bem, mas que na realidade não são do bem. Talvez esse raciocínio não tenha chegado até nós, precisamente desde sempre, quando lemos essa parábola. A gente fica preso, talvez, a que Jesus tenha amaldiçoado a figueira. Não é nada disso, não tem nada de amaldiçoar e tal. Mas ele não perde a oportunidade, não perdia quando estava encarnado, e não perde hoje a oportunidade, de jeito nenhum, de dar lições para a gente. De jeito nenhum. Toda e qualquer oportunidade, Jesus está dando lições importantes para a gente pensar, sem julgar a gente, sem achar que é melhor que a gente, embora seja muito melhor que a gente. Mas sempre para a gente pensar, peraí, será que eu não estou sendo a figueira que secou, que não dá fruto nenhum, que eu só tenho a aparência do bem, que eu só tenho a ideia de ser uma pessoa boa, mas que na realidade é só folha, são só folhas, não tem fruto. Por exemplo, Fábio, toda vez que eu encontro um pedinte na rua, eu dou uma moeda para ele. Tá, você dá uma moeda para se livrar dele é uma coisa, você dá uma moeda para ajudar ele é outra coisa, você dá uma moeda para ajudar ele independentemente de estar sobrando para você ou não é outra coisa. Quando você está bravo, quando você está nervoso, quando você está com dificuldades financeiras e tem basicamente só aquilo para você e para sua família, você tira para dar para quem não tem? Se a resposta é sim, você é uma figueira que dá fruto. Se a resposta é não, isso tem que ser uma resposta de você para você mesmo. Você suziquinho, eu sei que é sozinho, tá? Para você suziquinho com você mesmo, para ver se é verdade. E aí você vai descobrir se é uma figueira com fruto ou uma figueira sem fruto. Porque são as ações. E nós podemos ser delinquentes, voltando à lição do escrino de luz, podemos ser delinquentes dessa forma também. Eu ajudo todas as pessoas que eu vejo que estão pedindo dinheiro na rua, eu ajudo. Ótimo, extraordinário. Por quê? Eu me coloco no lugar da outra pessoa. Se eu tivesse naquela situação, eu gostaria que me ajudasse. Perfeito. Você é uma figueira com frutos. Perfeito. Coloca você numa situação mais difícil. A figueira agora sem sol, a figueira agora cheia de espinhos, voltando na parábola do semeador, que foi o nosso evangelho da semana passada. A terra seca, a terra árida,
sem sol e com espinhos em volta. Ou seja, nas tribulações do dia a dia. Quando eu estou nervoso, quando eu estou bravo, quando a vida está difícil, quando tudo está dando errado, quando eu tenho na minha mão R$ 2, 2 moedinhas de 1, que eu estou indo comprar pão, que nem vai dar, R$ 2 nem vai dar para eu comprar o pão para minha família toda, e eu passo na frente desse sujeito que está precisando, que não tem teto, que não tem nada, eu dou uma. Lembra do óbolo da viúva? Quando todos colocavam dinheiro no gasofilácio e fazia aquele barulho, todos aplaudiam. Jesus viu a viúva colocando 2 e ele falou: ó, ela só tinha da indigência dela, não tinha mais nada. Porque viúva naquela época de Jesus, quando a pessoa ficava viúva, ela perdia tudo. Perdia tudo. Se os filhos eram emancipados, ela perdia tudo, perdia a casa, perdia tudo, e tinha que morar com alguém ou em abrigos e perdia tudo. Né? E ela, a única coisa que ela tinha, ela foi lá e doou, porque ela acreditava que aquilo ia para as pessoas tão pobres quanto ela ou mais pobres do que ela. Então é nesse ponto que a gente precisa analisar que tipo de figueira que nós somos. Então, Fábio, mas você está desanimando a gente. Não, não estou desanimando, foi Jesus que fez isso, eu só estou contando. Nós precisamos analisar para nos conhecer, porque quanto mais eu me conheço, já dizia essa frase atribuída a Sócrates, mas está no pórtico de entrada lá na Grécia, e Platão atribuiu a Sócrates: conhece a ti mesmo. Quanto mais eu me conheço, menores são as chances de eu julgar os outros. E a lição de hoje é não julgar os outros, é trocar o julgar por ajudar. Fábio, eu não dou dinheiro na rua para quem pede porque eu não quero, ou eu já ajudo uma entidade que ajuda realmente quem precisa e com mais dificuldades do que aquela pessoa, então eu não quero dar. Perfeito, você está se conhecendo, você se conhece. Eu não dou porque eu sou avarento. Perfeito. O ponto aqui não é o tipo de atitude que se toma, mas conhecer o tipo de atitude que se toma. Se você é avarento, você não quer dar porque você não quer dar, é um direito seu. E você vai responder pela avareza. Na sua prova da avareza você vai estar fracassando. Mas conhece que você é assim. Sabe que você é assim. E isso, gradativamente, você vai melhorando. Não é ruim. O que é ruim é a gente disfarçar a falta de fruto com grandes folhagens, com grande pompa, dando a impressão de que a gente é bom e dando desculpas. Quanto mais desculpas eu dou para a minha consciência material, mais isso vai ser cobrado de mim, da minha consciência espiritual, quando eu estiver desencarnado. Vai fazer uma diferença brutal. Brutal. Não foi 1 e não foram 2 e não foram 10 os espíritos que nós conversamos em reuniões de desobsessão, além daqueles constantes da literatura espírita, que tinham a certeza que eram figueiras com frutos, tinham certeza que eram pessoas boas, que eram pessoas extraordinárias, e quando chegaram no plano espiritual, enlouqueceram, a ponto de Eurípides Barçanufo, da cidade de Sacramento, quando desencarnou, pedir autorização e auxílio e ajuda para a mãe de Jesus para criar o Nosocômio Esperança. Desculpa. O Nosocômio Esperança, que é um hospital, né, uma espécie de hospício para os espíritas desencarnados que ficavam doidões porque achavam que eram grandes coisas e descobriram que não eram quando desencarnaram e ficaram, uma palavra agora científica, muito usada em psicologia, ficaram bilolados da cabeça. Claro que eu estou brincando, né? Mas ficaram doidões, ficaram loucos. Porque chegaram na conclusão de que não eram daquela forma, que achavam que eram. Porque não se conheciam. Então o ponto aqui é se conhecer. O ponto aqui não é se dá ou se não dá esmola. O ponto é se conhecer o motivo, a razão, a causa, a circunstância pela qual eu dou ou não dou a esmola. Por exemplo, é um dos exemplos.
Isso em tantos outros que a gente deve se analisar. Tem um trecho aqui, ó, que eu queria muito que a gente lesse. Deixa eu só localizar certinho aqui. Onde está? Está aqui. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas apresentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações, e de perguntar-se que proveito tiraram delas os que se escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são, todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos que não têm frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada, que todos os homens deliberadamente inúteis, por nada terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Isso está no Evangelho também, segundo o Espiritismo, no capítulo 19. É o que eu falo, por exemplo, daquelas pessoas que são espíritas só de palestra e que acham linda a palestra que assistiu e mal se lembram do tema, do nome, do tema da palestra, do tema abordado, ou quiçá daquilo que foi falado. Claro que numa palestra de 1 hora, sem audiovisual, uma palestra séria, você, eu, nós vamos pegar aí em torno de 10%, vamos guardar em torno de 10%, de 8 a 10%, estamos falando de 5 a 6 minutos. De 60 minutos, nós vamos guardar 5 a 6 minutos. E normalmente, 1 ou 2 minutos do começo e o resto do final. É o que a gente vai guardar. Isso via de regra. O Fábio falou que todo mundo é assim. Não, regra. Regra geral é assim. Quando a palestra é divertida, quando a palestra é... Quando se ri durante a palestra, quando ela tem ela tem um tom jovial e até, de certa forma jocosa, nós aumentamos esse número para 25%. 25% de 1 hora, nós estamos falando de 15 minutos. E, via de regra, a gente se lembra de várias partes próximas ao momento que a gente riu, antes e depois, do momento da risada. Então, em torno de 15 minutos. Olha como subiu. De 5, 6 minutos para 15. Se a palestra é audiovisual, se ela tem um telão passando, um filminho, ou slides e tudo mais, esse número chega a 45%. A gente guarda 45%. De 60 minutos, 45%. Então nós estamos falando aí de 26 minutos, mais ou menos. E a gente se lembra de tudo que a gente viu desses 25%. Desses 25 minutos, perdão. Todos esses 25 minutos a gente se lembra. Então, se a palestra é para mim, se o palestrante fez a palestra para mim, que estou assistindo, para nós que estamos assistindo, então foi transmitida alguma coisa para nós. Se o palestrante ficou se exibindo lá na frente do seu conhecimento, da sua eloquência, da sua capacidade, das suas habilidades, o que a gente guardou daquilo? É uma figueira seca, porque ele está se mostrando lá na frente. Foi uma ode, uma homenagem aos seus conhecimentos. Não compartilhou uma técnica, não compartilhou uma forma de agir, não compartilhou um ensinamento, compartilhou o seu conhecimento. São aquelas palestras vazias. Então, se você, eu, se nós participamos apenas de palestras e nos julgamos espíritas, nós corremos um risco grave de sermos mais um paciente do nosocomio esperança, de sermos chamados de figueiras secas. Agora, se você e eu somos compartilhadores, se nós compartilhamos o nosso conhecimento com a outra pessoa, sendo palestrantes ou não, se nós tentamos nos conhecer o máximo possível,
se nós buscamos o autoconhecimento, se nós buscamos o desejo de fazer o certo em vez do fácil, se a gente luta contra as más inclinações, em outras palavras, se a gente faz a transformação moral, descobre que é errado e para de fazer, aí sim eu sou verdadeiro espírita. E, parafraseando o Evangelho capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, para não falar que eu não disse nesse Evangelho também, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, descobriu que é errado, para de fazer, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, a luta diária contra aquilo que a gente já sabe que é uma delinquência nossa, que é um defeito nosso. É isso, é lutar contra nós mesmos, nossas próprias tendências, contra aquilo que a gente faz há muitos séculos, sempre da mesma forma, sempre da forma errada, não nos autoconhecendo. Esse é o ponto do Evangelho segundo o Espiritismo hoje. Conheça-se, saiba como você é, perceba a delinquência em você para você não julgar o outro e ajudá-lo. Perceba que muito mais importante do que aparentar ser, eu preciso ser, de fato, bom, importante na vida das outras pessoas, necessário na vida das outras pessoas. Não para isso me engrandecer, mas anulando-me para que o outro seja feliz, que a única forma de ser feliz é fazendo o outro feliz. Fábio, mas isso está meio fora de moda. Eu sei. Mas Jesus não é moda, né? É a razão de nós sermos. Qual o ser mais evoluído que já habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? Jesus. Há uma história atribuída a César, o primeiro Júlio César, que chegou uma informação para ele que a esposa dele o estava traindo. Fofocas da corte, que a esposa estava traindo. Ele chamou os espiões, mandou trazer os espiões de terras estrangeiras para Roma. E quando eles chegaram, ele disse para os espiões: olha, eu quero que vocês se dediquem diuturnamente, dia e noite, para descobrir a traição da minha mulher. E eles assim o fizeram. E quase um mês se passou e eles chegaram para César e disseram: olha, sua mulher não está te traindo. Nós verificamos e ela não está te traindo. Ele ficou aliviado, chamou o carrasco e disse: mate a minha mulher. E o carrasco ousou perguntar para ele: mas como assim? O senhor não acabou de ouvir que ela não está traindo? E a resposta dele foi: a esposa de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Fábio, você está dando exemplo de um cara terrível. Estou dando exemplo de um cara terrível que encarnou como Napoleão Bonaparte. Enfim, teve as suas missões, as suas partes importantes, tanto quanto Júlio César como Napoleão Bonaparte. Beleza, tranquilo. Mas o ponto aqui é a frase: não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Nós invertemos as coisas. Nós parecemos ser honestos e julgamos os outros. Nós parecemos ser bons e julgamos os outros. Nós parecemos ser complacentes com a dificuldade dos outros, mas julgamos os outros. Nós só parecemos ser honestos, nós só parecemos ser espíritas, mas está difícil da gente ser de verdade. Então não basta ser espírita, temos que parecer sermos espíritas. Não basta parecer sermos espíritas, é preciso sermos espíritas. É isso. Bom, agora então vamos fluidificar a água. Não vai pôr o celular com a minha cara aí para eu fluidificar a sua água, que não é assim que acontece. Não estamos benzendo nada, hein? Eu vou fluidificar, vou ser o instrumento dos mentores que aqui estão para fluidificar essa água, e você vai ser um instrumento para fluidificar a água aí na sua casa, tá? Então você vai estender a mão e vai imaginar que os mentores estão colocando aqui nessa área do seu chakra aqui, estão colocando os ingredientes necessários para fluidificar a água. Ela está passando por você e está saindo pela sua mão, certo? Quiser me acompanhar na oração, vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais que aqui estão, nosso querido anjo da guarda ou guia espiritual,
Nos colocamos nesse momento, Senhor Jesus, como instrumentos da sua paz e pedimos que, por favor, não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, nos utilizando como instrumentos para fluidificar essa água com os ingredientes necessários para o refazimento do nosso perispírito, para o fortalecimento do sistema imunológico do nosso corpo e também refazimento, se houver merecimento, do nosso corpo físico. Sabedores, então, Senhor Jesus, da sua presença em meio a nós, dos queridos mentores que aqui estão e do seu acréscimo de misericórdia, já vos agradecemos por tudo isso, porque sabemos que assim vai acontecer. Muito obrigado, Mestre querido, e que assim seja. Bom, é isso, meus amores. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Eu sou Fábio Pereira e esse é a nossa gota de Espiritismo, nosso Evangelho no Lar. Beijo para você que fica. Tchau.